para os mansos e os pacíficos. Marta Elas. Vamos saudá-la e ouvi-la. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom retornar a esta casa. Muito linda a sua prece. Como a irmã muito bem comentou, o passe é a culminância de um trabalho que já começou desde o momento em que nós resolvemos vir à casa espírita. Lá já somos atendidos e aqui já estamos também atendidos. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Esses que possuirão a terra, na verdade, herdarão a terra. O que seria herdar a terra? Diante dos incontáveis mundos habitados e do conhecimento que nós temos da classificação que há para esses mundos, eu quero herdar a terra. Por quê? Porque eu não quero ser degradada a mundos primitivos, como já aconteceu há milhões de anos atrás, pelos nossos irmãos que foram exilados de Capela. Eu quero merecer reencarnar aqui. Quero acompanhar a evolução moral deste planeta, tornando-me uma pessoa do bem, vencendo minhas más tendências e acabando com as minhas imperfeições. Que pretensão a minha, não? Será que numa única encarnação ou nesta encarnação eu conseguirei tudo isso? Mas é importante começar a nos redimirmos de todos os erros que cometemos em incontáveis encarnações pretéritas. Este, irmãos, é o único motivo para estar aqui, para estar reencarnado aqui. Fazer o bem para mim e para os demais. O mundo precisa estar um pouquinho melhor quando dele eu sair, enquanto meu corpo ficar e meu espírito voltar para a pátria espiritual. Ainda disse mais Mateus nesse capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra filho representa ser herdeiro de alguém. Representa ser merecedor do afeto e do carinho de alguém. Não somos todos filhos de Deus? Mas, enquanto o Velho Testamento nos ensinava, através de Moisés, que era não matarás, Jesus veio a seu tempo dizer: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será condenado. E aquele que disser ao seu irmão, és louco, merecerá ser condenado também. Olhem a diferença de ensinamentos. Ao tempo de Moisés, éramos um povo bastante indisciplinado ainda, que precisávamos temer a Deus. Era um Deus punitivo, era um Deus que vigiava os nossos atos. Já Jesus veio dizer que não era só não matar, porque ele não veio destruir a lei, mas que era preciso não nos encolerizarmos contra o nosso irmão, porque seríamos condenados. E por que Jesus veio nos dizer isto? Porque a época do Mestre aqui conosco, nós já tínhamos condições de compreender que seríamos julgados através da nossa própria consciência, e não através de um Deus punitivo, nem também de um tribunal, também por nos encolerizarmos contra o irmão.
E colerizar, como todos sabemos, é ter raiva, é sentir ira, é revoltar-se, né? É quase que agredir com palavras. Podemos ser bons filhos desse pai? Podemos. Sim, somos. Entre os que procuramos a educação dos sentimentos, precisamos controlar entre aqueles que procuram, porque nem todos nós ainda temos condições de procurar controlar em nós. Mas entre aqueles que procuram a educação dos seus sentimentos, nós precisamos controlar todo e qualquer ímpeto de agressividade. Se nós fizermos uma análise, cada um naturalmente no seu pensamento, sobre suas atitudes, nós vamos ver que nós temos atitudes agressivas várias vezes num dia. Com pessoas, com coisas, com animais, né? Como Deus vê o nosso íntimo nesses momentos? Quando nós estamos numa atitude quase que beirando a animalidade. Deus vê os nossos gestos, Ele ouve as nossas palavras, né? Mas Ele também vê o que os demais não veem, que é o que vai no nosso coração, a intenção que trazemos no nosso coração. Porque muitas vezes a nossa boca fala daquilo que não está no nosso coração. A gente diz coisas, por vezes agressivas, mas que não saem do nosso coração. É coisa do momento, é coisa do nosso descontrole. Os nossos instintos ainda não dominados. Aí então Deus tem complacência, né? Mas nós não precisamos repetir isso, sabedores de que Deus tem complacência conosco. A intenção sempre agrava ou atenua as nossas faltas. E somente quem vê nossa intenção é Deus. O outro não vê. Ele vai ouvir aquilo que falamos. Ele vai ver a atitude que tivemos. Ele não vai saber o que está aqui dentro de mim. A intenção, então, agrava ou atenua nossas faltas. Mas, então, o que é ser brando? O que é ser pacífico? Tá? É amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é ser brando e ser pacífico. Como eu gosto de ser tratado? Como eu gosto que ajam para comigo? Como gosto que falem comigo? É a mesma coisa que devo fazer para o outro. Se nós, durante o nosso dia, em cada vez que fôssemos abrir a boca, quando nós fôssemos fazer qualquer coisa, nós pensássemos, isso que vou dizer, que vou falar, ou a maneira como vou me expressar, gostaria que fosse para comigo? Apenas isso já nos faria desistir daquela atitude. Deus não nos ama, apesar de todos os nossos erros, dos nossos equívocos, e que não são poucos. As pessoas, às vezes, não gostam quando a gente diz que nós não somos anjos. Alguns não gostam de ouvir que não somos bons, mas nós ainda não somos bons. Um dia seremos anjos, mas por enquanto já estamos bem distantes. Há um passado bastante comprometedor que nos conduz a essas atitudes equivocadas que nós ainda temos. E são justamente nesses momentos, nessas atitudes, que nós temos que investir para melhorar. Temos a tendência, muito ao contrário, de admirar muito aqueles que são os fortes, os dominadores, né? Os quais se sobrepõem aos demais em todos os sentidos. A gente às vezes glorifica, fulano é forte, nossa, ele não se deixa dominar, é uma pessoa que tem atitude, né? E não raro, nós, além de fazermos isso, nós caracterizamos os dóceis, os mansos e os pacíficos como bobos. Tem sangue de barata, é muito mole, meu Deus, não se impõe, não tem posicionamento firme em determinadas situações, eu não faria isso, né? Eu lembro muito de uma situação
que eu observei de uma senhora bastante idosa, morava sozinha e tinha uma cuidadora. E essa cuidadora, por estar durante muito tempo naquela casa, o marido já havia falecido, ela estava ali há muitos anos, ela estava meio que dominando a situação, né? Até porque essa senhora já estava mais debilitada, já quase entrando no Alzheimer. E eu fui visitar essa senhora e ela me disse assim, às vezes eu estou olhando para a televisão ligada, ela disse, né? E aí a pessoa vem e entra aqui e diz assim, por que a senhora está olhando isso? Não tem nada a ver isso aqui, vamos tirar daqui. Pô, desligava a televisão. E eu, naquele momento, tive a atitude que não devemos ter, me encolerizei. Eu disse, como assim? A senhora permitiu? A senhora é a dona da casa, já fui, né? Mostrando bem o tipo que eu sou. E aí, não pode? Como que pode isso? E ela me disse assim, me deu uma lição assim que eu nunca vou esquecer. Embora eu não consiga praticar, tá? Mas tô tentando. Ela disse assim, deixa. Se é importante para ela fazer isso, a mim não. Olha, ou seja, que ela se encolerize, que ela tenha esse ataque para mim. Eu nem estou assistindo a TV, eu estou olhando para lá porque estou olhando. Isso é sinal de mansuetude. E essa pessoa foi a vida inteira assim, mansa. Então, somente nós seremos verdadeiramente donos da nossa situação. O que é donos da nossa situação? Controle de nós mesmos. Controle das nossas más tendências. Na nossa situação aqui na Terra é sermos assim, donos de nós mesmos. Não mais nos submetendo aos arroubos e aos desmandos dos instintos, porque esses casos são oriundos ainda do instinto que trazemos. Vejam só. Tampouco teremos posse plena dos nossos desígnios mais sublimes, ou seja, teremos mérito das nossas evoluções, daquilo que nós vamos fazer, nós somos criados para o bem, para sermos felizes. Tampouco teremos posse plena dos nossos desígnios mais sublimes e maior proveito do nosso livre-arbítrio. Proveito. O livre-arbítrio é uma bênção, mas é que preciso saber aplicá-lo. Enquanto nós permitirmos, nós não teremos enquanto nós permitirmos que essa besta, fera que ruge dentro de nós, que se sobrepõe à doçura que devemos cultivar. Dizem os Espíritos que se nós nos olhássemos nos momentos de fúria, de raiva, de agressividade, nós teríamos medo, porque a cena não é nada bonita. Sermos verdadeiros filhos de Deus significa sermos praticantes e defensores da paz. E é uma herança bendita essa. Poderemos um dia, por esforço e merecimento, nos assemelharmos à brandura de Jesus, porque Ele é o nosso modelo. É assim que nós vamos ser um dia. Mas não podemos achar que dá para adiar as atitudes boas do momento. Vou deixar para a próxima, a gente ouve com frequência. Não consigo ainda, vou deixar para a próxima encarnação. Não, nessa não. Estamos perdendo tempo. Uma encarnação é uma dádiva. Voltar para cá é difícil, a fila é muito grande, então nós devemos aproveitar. Mas lembremos, meus irmãos, estar dócil ou apresentar-se amável, afável, não implica em ser dócil ou afável, porque nós usamos muitas máscaras. Nós, dentro da nossa casa, mostramos exatamente quem somos. Lá entre quatro paredes, nós somos aquilo que somos. Agora, quando a gente sai para a rua, muitas vezes nós colocamos a máscara adequada para aquele momento. Somos aquilo que fica bem. Então, nem sempre ser dócil e ser afável significa estar assim, Temos uma necessidade muito grande de parecermos bonzinhos, queridos, educados. E só quem sabe exatamente quem somos são aqueles que convivem conosco no dia a dia.
E nessa tentativa, nem sempre nós conseguimos disfarçar a serpente que vive dentro de nós. São palavras duras, serpente, besta fera. Mas é preciso que a gente reflita sobre isso. Porque a nossa tendência sempre é disfarçar, é menosprezar os nossos defeitos. Como diz o Evangelho, a gente vê um cisco no olho do nosso irmão, que é um cisco, e não vimos uma trave, que é um poste quase no nosso olho. Somos excelentes advogados de defesa em causa própria, mas exímios promotores contra os outros, né? Diante de nós e diante de Deus não há como fingir. E eu pergunto para nós todos, é coisa fácil de fazer tolerar os desmandos alheios? É simples sofrer calado, perdoando aqueles que estão no nosso caminho como instrumentos para colocar nossa paciência à prova? Claro que não. Não é nada fácil. Há em nós ainda um orgulho muito grande, um egoísmo maior ainda, disfarçado de muitas outras coisas que a gente gosta de nominar. Não, eu não sou egoísta, eu só gosto de cuidar das minhas coisas. Né? Não, eu não sou orgulhoso, imagina. Então não é fácil. Na ideia fácil de que não podemos reformar nossa natureza, nós nos julgamos dispensados, vejam bem, de fazer esforços para corrigir nossos defeitos. Então a gente ouve com frequência e até mesmo diz, eu sou assim. Não adianta porque eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim, fica para a próxima encarnação. É mais fácil. Me aguentem, porque eu sou assim e não vou mudar. Aí eu fico pensando às vezes, tá, o outro se dá o direito de ser assim, e eu tenho que ficar perdoando, tolerando, compreendendo? Aí a gente pensa, tem até vontade de se sentir uma pobre criatura, né, que tem que aguentar os outros. Mas tem muita gente que nos aguenta também. O homem, por vezes, em suas atividades aqui no mundo, né, na materialidade, na nossa vivência, nós temos muitos esforços para atingir novos cargos, novos trabalhos, novos benefícios, coisas materiais. Mas, para aprimorar o nosso espírito, que é imortal, os esforços não são tão grandes assim, não. Pensemos nisso. É claro que enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós esperamos os bens dos céus, como fala a passagem evangélica, nós precisamos dos bens da terra. Mas o que é que Jesus recomendou? Que não dessemos aos bens da terra maior importância do que aos bens do céu. Ele nunca disse, não, vocês não precisam ter nada, de maneira nenhuma. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos de casa, de roupa, de comida, merecemos ter os benefícios, aquilo que conquistamos com métodos decentes e honestos através do trabalho, merecemos tudo. Ninguém precisa ficar mendigando para alcançar o reino dos céus, porque não é esse o objetivo. Só não podemos ficar idolatrando e vinculados e apegados a essas coisas, né? Aquilo que achamos que nos pertence e que ficará tudo aqui quando nós retornarmos ao mundo espiritual, levando apenas o nosso espírito imortal. E há ainda uma situação bem mais triste e comprometedora, porque muitas vezes os bens terrenos, né, são tomados pelos violentos, prejudicando os dóceis e os pacíficos, os mansos e os pacíficos, a quem muitas vezes falta o necessário. Não é difícil a gente ver, de muita gente conseguir coisas através do prejuízo de outros, né? Dificultando a vida dos outros. Agora cada um faça o seu esclarecimento na sua mente sobre isso, né? E existe muito. E é justamente aí, nesses casos, que Jesus promete que a justiça um dia será feita aos dóceis, aos mansos e aos pacíficos. Em duas situações. Aqui na terra, quando retornarem, porque esses virão numa situação bem mais favorável.
E lá no céu, na erraticidade, durante o desencarne do corpo, eles também serão beneficiados porque praticando a lei de amor e caridade, sendo mansos e pacíficos, auxiliarão a fazer sumir o egoísmo da terra. E esta é a recompensa. Esses herdarão a terra, herdarão porque aqui reencarnarão, não irão para mundos piores como já acontece, como já aconteceu. Reencarnarão num planeta mais feliz, quem sabe? Se persistirem nessa docilidade e nessa resignação. Assim como nós podemos descer, e não é retroagir, é apenas ir de acordo com a nossa situação, nós podemos também, às vezes, numa encarnação, valer duas, né? Temos a felicidade. Mas, nas passagens do Evangelho que nós refletimos hoje, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Está em nós a arte de praticá-las, né? Nos vencendo a nós mesmos e não aos outros. A doutrina espírita, meus irmãos, através das exposições, através das obras básicas, das obras complementares, das publicações idôneas, através de cursos, de passes, de água frutificada, através do esclarecimento e principalmente dos estudos que oferece, pode nos ajudar. Basta que queiramos nos tornar espíritos melhores. E há outras duas situações muitíssimo favoráveis para nós, embora a gente ache que não esteja ajudando. É o Evangelho no lar e a prece. E para finalizar, eu peço permissão para fazer a leitura de uma lição que vem bem de encontro ao assunto de hoje. Diz o seguinte: Jesus, reunido na casa de Simão, após relatos da história de Jó, conta bem-humorado que apareceu na cidade de Nínive um homem tido como muito dedicado a Deus, reconhecido e louvado por seus amigos que tanto fizeram elogios à sua conduta, que os elogios chegaram até o céu, onde vários arcanjos pediram a Deus que mandasse buscar esse homem para junto deles devido ao seu merecimento. A sabedoria divina mandou que o homem fosse procurado por 4 rudes descobridores de homens santificados, para verem se ele estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Esses descobridores eram a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. A primeira a visitá-lo foi a necessidade, fazendo-se sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças, abandono de entes amados. E o devoto, fortalecido na confiança, compreendeu e venceu a necessidade, revelando-se mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então o dinheiro, deu-lhe mesa farta, recursos imensos, considerações sociais. Mas o aprendiz lembrou-se da caridade e multiplicou as posses em benefício dos outros, conquistando equilíbrio financeiro e adoração geral. Vencida a segunda prova, veio o poder, que lhe deu grande e brilhante autoridade. Ele, contudo, recordou que tudo é empréstimo da providência divina e usou o poder com brandura, educando, dando trabalho, recebendo em troca a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. A fim de sondar nele verdadeira posição espiritual, a instrutora invisível, a cólera, usou um de seus empregados,
fraco e ignorante, que feriu-lhe o amor próprio, comentando um assunto pessoal, que embora fosse verdade dele, né, provocou desrespeito a ele. Pessoa de estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Vermelho de raiva, esbravejou, xingou, ofendeu, ferindo familiares e empregados, prejudicando as próprias obras. Somente depois de dias conseguiu acalmar-se, mas já era tarde. O acesso de cólera que tivera já o havia exposto, revelando que necessitava ainda aperfeiçoamento e controle. Precisava ajuda de tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Diante dos rostos perplexos de todos, Jesus, mantendo sereno sorriso no rosto, terminou. Quando o homem apresenta-se em condições de elevar-se ao céu, o Pai amoroso determina que ele seja procurado pelas potências educadoras. A maioria deles perdem a boa posição quando a necessidade lhes examina a resistência moral. Muitos são estragados pela presença do dinheiro, incapazes de repartir e semear o bem. Alguns caem pelas influências do poder, que lhe dá competência para educar e salvar os companheiros de jornada. E raríssimos, disse Jesus, são os que vencem a visita inesperada da cólera, que lhe vem para testar a sua incapacidade de refletir o brilho e a grandeza do Criador. O Mestre Jesus calou-se, sorriu compassivamente e, como ninguém retomou a palavra, a reunião da noite foi encerrada. E com esta reflexão, que encerramos também o encontro desta noite.